Você pode até não gostar, mas a torcida do Flamengo é modinha sim. E ponto final. Vem na resenha. Salve, salve galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão e Resenha. Sem muitas delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Produzi há pouco um conteúdo sobre o borderô do jogo Flamengo e Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro. Recorde de 2025 de público, renda altíssima, inclusive a gente mostra que o Flamengo otimizou o uso do Maracanã, obtendo 66% de aproveitamento, né, financeiro com o Maracanã, um lucro de mais de 3 milhões, né, de reais nesse jogo entre Flamengo e Grêmio, e mais de 64 mil pagantes com mais de 69 mil presentes. Maracanã lotado. E aí a gente produziu essa arte, né? Nós postamos tanto no TikTok, aliás, siga aí o nosso TikTok, Mengão e Resenha, e também aqui no canal Mengão e Resenha. E aí veio a galera né, que inclusive a gente coloca no post, né, que tá mordendo as costas. Vem a galera, sim, claro, torcida modinha, torcida do Flamengo é modinha. Se liga nessa reportagem aqui, ó, pessoal. Deixa eu botar meu óculos aqui. Vamos ver essa reportagem aqui, ó, do GE. Reportagem recente, tá? 29/8, finalzinho de agosto, a gente tá no dia 3 ainda de setembro, então reportagem recente. Ela diz o seguinte, ó, Flamengo tem a melhor média de público do Brasil nos últimos 10 anos, ok? Corinthians é o segundo do ranking. Clubes com as duas maiores torcidas do país são os únicos que levaram mais de 10 milhões de pessoas aos estádios entre 2016, né? 12 gigantes aparecem no topo 20, tá? O Flamengo é dono da maior média de público do Brasil nos últimos 10 anos. Juntando os dados desde 2016, o rubro-negro levou um total de 11,9 milhões de torcedores aos estádios em 301 jogos como mandante, o que dá uma média de 39,6 mil pagantes. Não estamos falando de pessoas presentes não, tá? Estamos falando de pagantes. Isso significa que nesses 301 jogos, é como se 39 mil pessoas, quase 40 mil pessoas, fossem pagantes em todos os jogos. Foi esse fenômeno que o Flamengo conseguiu realizar nesses 10 últimos anos. E aí eu trago outra arte aqui, ó, que é mais específica com relação ao ranking mesmo, né? A colocação. Tá aqui, ó. Flamengo com 301 jogos, público total, mais de 11, quase 12 milhões de pessoas e a média de quase 40 mil pagantes. Repito, não são pessoas presentes, são pagantes. O Corinthians vem atrás com menos jogos, 14 jogos a menos, o que é importante, esse dado é importante, tá? Quanto mais jogos, mais difícil de você manter a média. Você tem que colocar mais pessoas lá dentro. É lógico que também isso acrescenta no público total, né? A gente não pode ser injusto. É por isso que o Flamengo também tem um público total maior, porque são 14 jogos a mais. Mas fica mais difícil de você manter a média, ok? E o público total de mais de 10 milhões, o público médio de 36 mil, 3 mil a menos que o Flamengo. Depois vem o São Paulo. E olha que engraçado, não vem mais nenhum outro time do Rio de Janeiro, né? Que é a galera que estava comentando lá no nosso post. Eu não estou vendo o Vasco aqui. Ah, o Vasco não joga no Maracanã. Não joga no Maracanã porque não quer, né? E eles não falam que a gente não tem estádio, que o Flamengo não tem estádio? Eles têm estádio deles. Cada um, né, de acordo com a sua proporção, com a sua grandeza e com o que pode e não pode. Certo? Inclusive, o presidente do Vasco fez um escassel danado, arrumou uma treta danada no primeiro jogo do Brasileirão e o público do jogo Flamengo e Vasco, por parte do Vasco da Gama, da torcida do Vasco da Gama, foi ridículo. Foi ridículo. O Fluminense, que ganhou a Copa Libertadores da América em 2023, recente, fresquinho. A gente está falando de 2016 para cá, tá? Esse levantamento. De 2016 para cá. 2023, bem fresquinho, o Fluminense não aparece entre os 10 maiores, né, detentores de média de público. Inclusive, o Fluminense divide o Maracanã com o Flamengo. O Maracanã é a casa do Fluminense também. Inclusive, a final de 2023, que foi no Rio de Janeiro, que foi no Maracanã, onde foi, né,
jogo único, e estavam presentes milhares de argentinos, diga-se de passagem que a torcida do Boca é gigante e é uma torcida vibrante e fiel ao time, dividiu o estádio com o Fluminense, o público desse jogo foi menor do que o referido jogo que eu mencionei no post agora de Grêmio, Flamengo e Grêmio. Ambos tiveram mais de 69 mil presentes, mas no jogo do Flamengo com o Grêmio foram 200 pessoas a mais do que na finalíssima da Libertadores da América de 2023. Olha isso, hein? O glorioso, né, Botafogo, campeão do Brasileiro e da Libertadores do ano passado, nem aparece entre os 10 primeiros colocados. Ah, mas não joga no Maracanã. Cabem 45 mil pessoas no Engenhão. Cabem 45 mil pessoas no Engenhão. Se o Botafogo enchesse o seu estádio, né, ele poderia ter média superior ao Flamengo. 6 mil pessoas a mais de média que daria se ele enchesse o estádio todo o jogo. Ah, mas aí é muita gente. Tá, beleza, mas não tá nem entre os 10. E é a galera que tá comentando lá no nosso post. E eu tô falando de 2016 para cá, tá, pessoal? Porque existem dois marcos fundamentais na cronologia, né, da história das civilizações. A primeira, antes de Cristo, então tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Sem querer cometer nenhuma heresia aqui, uma brincadeira, tá? E 2019, tem o antes de 2019, Jesus de 2019, e tem o depois de Jesus de 2019. E eu tô fazendo até uma brincadeira com a própria torcida do Flamengo, tá? Porque tem gente que acha que não existia nada antes de 2019. O Flamengo foi criado depois de 2019, por uma boa parte da torcida do Flamengo aí, hein? Né? Então, a gente está falando de antes de 2019. Vocês lembram qual era o time de 2016? 2016, 2017? E aí o Flamengo começa a ficar mais próximo ali na tabela do Brasileiro, começa a disputar títulos como a Sul-Americana e tal, mas não era nem sombra do time que a gente tem agora em 2019. Nem perto das estrelas que a gente tem a partir de 2019. Então, isso mostra o fenômeno natural que é a torcida do Flamengo. A nação, ela é uma coisa que não tem explicação. A gente está falando, pessoal, repito, de 10 anos para cá. E isso é desde sempre. É desde sempre. A torcida do Flamengo sempre encheu os estádios. O Flamengo é um fenômeno. É um fenômeno. Inclusive, já falei isso em outros vídeos, o maior patrimônio do Flamengo é a torcida do Mengão. E é bom que isso fique tatuado aí no cérebro desses dirigentes. Então, vamos voltar ao título. A torcida do Flamengo é modinha? Sim. Sim, a torcida do Flamengo é modinha. Mas aí eu vou pegar o sentido literal da palavra. O que está na moda é o que é popular. O que se fala toda hora, o que se veste toda hora. Você toda hora vai ver gente com a camisa do Mengão em todos os lugares do Brasil. Você toda hora vai ouvir gente falando do Mengão, inclusive quem não é Flamengo, que ganha dinheiro falando sobre o Flamengo. Você toda hora vai ouvir gente falando sobre o Mengão. Você vai ver torcedor do Flamengo em todos os lugares do Brasil e do mundo. O Flamengo está na moda. O Flamengo sempre esteve na moda, mesmo nos períodos, né, de sofrimento, de resiliência, né, de recuperação. O Flamengo sempre esteve na moda. A final de 2013, por exemplo, da Copa do Brasil, time mais ou menos do Flamengo, mas que se sagrou campeão da Copa do Brasil, no início da recuperação financeira do Mengão, foram quase 69 mil pessoas, 68 mil e burdoada pessoas na final da Copa do Brasil de 2013. Lá atrás, quando o Flamengo ainda era uma bagunça e começava a se recuperar, inclusive liberava jogadores importantes, jogadores de nome, porque não tinha condições de pagar os seus salários, né? E optou por fazer a sua recuperação, por arrumar a casa. Então o Flamengo está na moda sim, o Flamengo sempre esteve na moda e sempre vai estar. E para essa galera aí, antes, que usa a palavra modinha de forma pejorativa, morde as costas. Morde as costas, assim, deve ser muito ruim torcer contra o Flamengo, né? Principalmente nos dias atuais. Deve ser muito ruim, deve dar ansiedade, deve ser uma coisa horrorosa torcer contra o Mengão nos dias atuais. Você concorda comigo, cara? Deixa aí o seu comentário, né? Se inscreva no canal, deixa o like aí se você gostou. Se você for antes, não tem problema não. Morde as costas, mas deixa aí o seu dislike. Só não pode passar aqui, né, e não fazer nada. Pode deixar o seu dislike, né? E contra-argumento aí, bota o seu argumento se for capaz. Brincadeiras à parte, obrigado aí pela presença de vocês. Saudações rubro-negras.